Chama! Olá, galerinha do 8º ano, Escolinha Menino Jesus, instrui e educa. 8º ano, English Teacher Silvestre. Hello, my friends, nice to meet you. Welcome to the English now. Let's go, my friends! Vamos juntos fazer a nossa oração e agradecer a Deus, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo e está sempre comigo no sol a brilhar. Obrigado por mais uma semana de aula, que Deus possa confortar o coração das famílias, que Deus possa abençoar os meus estudos e que eu possa trilhar um bom caminho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A escola que instrui e educa, é a Escolinha Menino Jesus. Beleza, galera? Vamos hoje de Grammar Help, né? A unidade 4 do Grammar Help na página 171, 171, certo? O que nós vamos ver no Focus on Language, no Grammar Help? Adjective Order, né? A ordem dos adjetivos. Os adjetivos são usados para descrever algo ou alguém. Os adjetivos, em geral, vêm antes do substantivo. Aqui, em português, a gente diz assim: para que servem os adjetivos? Para qualificar o substantivo. Só que ele vem sempre ao contrário do inglês, né? Então, no inglês, ele diz e faz. O adjetivo qualifica o substantivo. Então eu digo beautiful state, quer dizer, né, uma estátua bonita. Se fosse em inglês eu dizia primeiro o substantivo, estátua bonita, e não bonita estátua. Colocava o contrário em português. Então, the Statue of Liberty is a beautiful statue. Então, a Estátua da Liberdade é uma linda estátua, né? Quando há dois ou mais adjetivos, usa-se a seguinte ordem, certo? Quando tem dois ou mais, certo? Você vai usar a ordem seguinte: The Statue of Liberty is a. Primeiro, opinião. Aí, beautiful, bonito. Depois, tamanho, big. Aí vem idade, old. Formation, point, né? Pontudo. Cor, green. Origem, American. Material, copper, é o cobre. E substantivos, statues, statue. Então, o que vai acontecer? Você vai determinar essa seguinte ordem para trabalhar com a ordem dos adjetivos. Primeiro opinião, depois tamanho, idade, formato, cor, origem, material e por último o substantivo. Aí vem para você aplicar a ordem correta, certo? Então vamos lá. Você vai na letra A, questão 1. For the sentences in the correct order, use the adjectives in parentheses. Então, my father is driving in car. Russell old yellow. Coloque a ordem correta. This is a Saint-Viating. It is. Typical dishes. Delicious Peruvian. Coloque a ordem correta. E which one is yours? The one. Metal, new, red. Aí você aplica essa regrinha aí da ordem correta. Beleza? Muito bem. Agora vamos conhecer mais os adjetivos lá na página 172. 172. Certo? O que nós vamos ver? Vamos ver aqui o comparativo. Vamos lá. Comparativo. Os adjetivos também podem ser usados, além daquela questão lá que eu mostrei para vocês, das ordens, do cronograma de ordens, podem ser usados para comparar pessoas ou objetos com o título de descrevê-los. São Paulo is bigger than Lisboa, né? São Paulo é maior do que Lisboa.
É importante atentar às regras, atentai bem, né? Atentai bem para as regras de escrita dos comparativos. Nós estamos vendo os comparativos. Atentai bem para os comparativos. Primeiro, a maioria dos adjetivos de uma sílaba. Uma sílaba. O que é que eu faço com ele? Adicionam-se R mais o than. Ó, tall. Só tem uma sílaba. My brother is tall than my father. Né? Meu pai é maior do que... Aliás, meu irmão é maior do que meu pai. Então, se meu irmão é maior do que meu pai, eu flexionei esse adjetivo. O que foi que eu acrescentei nele? No final dele, acrescentei R mais o than. Ok? Então, essa regra está em negrito aí, para você observar como é que é feita a regra. Regra 2. Foi a 1, a 2. Quando o adjetivo é terminado em E, quando o adjetivo termina em E, adiciona-se apenas o R. Não precisa colocar R. Coloca só o R ao lado do E e mais o than para fazer o comparativo com o adjetivo terminado em E. Later. Your cell phone is later than mine. Né? O seu telefone é maior do que o meu, certo? Então, o later terminou em E, acrescentei o R e coloquei o than. Pronto. Fiz a forma comparativa com adjetivo terminado em E. Beleza? Regra 3. Isso é para comparativo. Quando adjetivos de uma sílaba são terminados em vogal mais consoante, né? Vogal mais consoante, dobra-se a última consoante e adicionam-se o ER mais o than. Então, fino, você conta da direita para a esquerda, ó. Consoante N, vogal I, consoante H, certo? Aí, my mother is thinner than my grandmother. Né? Minha mãe é mais magra do que minha grandmother, avó. Então, o thin, o que aconteceu aí? Você contou, né? N consoante, I vogal, H consoante. Acrescentei mais um N, acrescentei o ER e o than para fazer o comparativo, né, dos adjetivos terminado em vogal mais consoante. Ok? 4. Qual é a regra 4? Atentai bem. Para adjetivos de duas sílabas terminado em Y, troca-se o Y por I e adicionam-se I, ER mais o than. Então, bis. Né? O que aconteceu aí? Terminou em Y depois da consoante. My friend is busy. Tirei o Y, acrescentei IR mais o than, tá aí destacado em negrito para você ver. Me right now. Ok? Então, atentai bem para a regra do Y. O Y sai e entra I, E, R. Ok? Regra 5. Para adjetivos longos com mais de duas sílabas, adiciona-se apenas more ou less. More ou less, mais o adjetivo, mais o than. Então, ó, expensive. É um adjetivo longo.
Aí, cuidado. Não é porque terminou IE você vai colocar o R, não. Ele não vai ser flexionado porque ele é longo. An airplane is more expensive than a car. Então, um avião é mais caro do que um carro. O que acontece? O more, ou less, que é mais ou menos, vai ficar antes do adjetivo longo. Depois do more você coloca o adjetivo. E aí depois é que você coloca o than. O adjetivo longo vai ficar entre o more e entre o than. Certo? Então, vamos lá. Regra 1. Maioria dos adjetivos, para fazer o comparativo, acrescenta ER mais o than. Regra 2. Terminado em E, acrescenta só o R mais o than. Regra 3. Terminou em consoante, vogal e consoante. Conta da direita para a esquerda. O que você faz? Repete a última consoante e acrescenta R mais o than. Regra 4. Terminou Y depois da consoante, tira o Y, bota IER mais o than. Regra 5. Adjetivo longo, usa o more, depois o adjetivo e o than. Certo? Essa é a regra. Agora aqui não tem regra. Por quê? Irregular, comparativo, forma. Quando o cara no acidente perde o pedaço do braço, pluf, perdeu o pedaço do braço no acidente. O braço dele vai nascer de novo? Não vai, né? Então ele ficou irregular, né? O cara ficou irregular. Então, o que acontece? Quando você pegar um adjetivo desses, irregular, não tem a regra do R, do ER, do IER, certo? A única coisa que você vai usar é o than. Então, o certo, assim como você sabe que o cara está irregular porque não tem o braço, você tem que saber a forma do adjetivo irregular para poder aplicar. É como na matemática, você tem que saber que 1 mais 1 são 2. E que alguns adjetivos são irregulares na forma comparativa. Good. Some cities are better than others. O good foi transformado em better, né? Então, algumas cidades são... Good é bom. Quando eu transformo, algumas cidades são melhores do que outras. Bad. Ruim. The books I read last week is worse than this one, né? Então, o que bad? Ruim, né? O livro que eu li na semana passada é pior do que este. Então, flexionou, modificou o sentido da frase, certo? Então, fair. Aí, my grandparents live farther than my uncle. Então, tem deles que tem até duas formas, como esse farther e farther, que flexionam de duas maneiras, certo? Então, professor, e aí os irregulares comparativos formes não tem regra? Não, você tem que aprender que de good é better, de bad é worse, de far é farther, e aí você pesquisa outros irregulares para conhecer a forma deles. Tá bom? Você vai conhecer a forma dos outros irregulares, ok? Aí na questão 2, certo? Você vai complete the sentences with the correct comparative form e use the adjective in parentheses, né? Você vai aplicar a regra dos adjetivos dentro do parênteses e completar aqui a questão 2. My best friend is... meaning basketball. O adjetivo é good, irregular. Então você já sabe o que fazer. Pepperoni pizza is cheese pizzas. Don't you think? Delicious. Que adjetivo é esse? Qual é a regra que eu vou aplicar? In Brazil, January is usually June. Hot. Olha para o adjetivo, consoante, vogal, consoante. Aplica a regra. Beleza?
Aí tem mais. Vamos lá. Agora vem os degrees of comparison, né? Os adjetivos de comparação. Nós vamos ver. Como é que eu vou fazer? Com igualdade. Como é que eu vou fazer? Com igualdade, com superioridade e com inferioridade. Vamos lá. Equality, com igualdade. Pode-se comparar pessoas, lugares ou objetos para expressar igualdade. Nesses casos, usa-se a estrutura as, ó a regrinha, atentai bem. Qual é a estrutura? As, mais adjetivo e mais as. Tão, quanto. Igualdade, ó. O São Paulo é tão ruim quanto o Barcelona. Tá vendo? É dois times que estão matando o povo de raiva. É esse São Paulo e o Barcelona. Vou até mandar mudar o nome do São Paulo para Vasco, para ficar tudo igual. Então, ó. O que acontece aí, ó? A estrutura, sujeito, he, verbo, is. Aí entra, ó, de igualdade, ó. As, intelligent as. Então aí foi a regrinha. Quem é? O as, mais o adjetivo, mais o as e o complemento da frase. His old brother. Então, ele é tão inteligente quanto como o irmão mais velho dele. Pronto. Matou a charada. Então, para usar para comparativo de igualdade, está em negrito destacado, ó. As, intelligent as. O adjetivo pode ser qualquer um. Agora, a regra para igualdade é sempre o AS entre no meio aqui, ó. O adjetivo fica no meio dos dois AS, ó. Do as, certo? Então, o adjetivo vai ficar entre os dois, certo? Então, faça a regra de a comparação de igualdade dessa forma, certo? Então, para fazer o comparativo de igualdade, qual é a regrinha? As mais adjetivo mais as. Professor, e superioridade? Superioridade, o que você vai fazer? Vamos lá. Superioridade. Pode-se também comparar para expressar superioridade, nesse caso, para adjetivos curtos. Adiciona-se o ER mais o THEN. Já para adjetivos longos, usa-se a estrutura more mais o adjetivo mais o THEN. Então, tem duas situações aí da superioridade. Quando o adjetivo é curto, você usa a regrinha lá do ER, acrescentar o ER mais o THEN. Quando o adjetivo é longo, coloca ele entre o more e o THEN. Tá bom? Então, essas são as duas regras, tá bom? Então, vamos lá. Lisboa is smaller than Tokyo. O que ele diz aí? Lisboa é menor do que Tóquio. O small, acrescentei R, certo? E Tóquio is more modern than Lisboa. Né? Então, Tóquio é mais moderno do que Lisboa. Então, nessa situação aí, o moderno é longo, o small é curto. Quando é curto, acrescentei o ER. E o more, porque o moderno é longo, então eu coloquei antes, certo? Quando você usa o more ou less, você não flexiona o adjetivo longo, tá bom? Quais os adjetivos que você vai flexionar? Aquele que termina em que é curto, coloca R. Aquele que termina em Y mais consoante, tira para colocar IR. O longo, lembre-se que você não vai estar flexionando ele, tá bom? Então, já vimos aí como fazer de igualdade, de superioridade. E agora, qual é que você vai ver? Você vai ver o de inferioridade. Atentai bem. Inferiority. Pode-se ainda comparar para expressar inferioridade. Para isso, usam-se as seguintes estruturas. Olha, atentai bem para a estrutura. Atenção. Como é inferioridade, less significa menos. Ó, negativo. Menos, less. Mais o adjetivo, mais o than. Ou, pode ser também, not so
o not as, mais o adjetivo, mais as. Ó, the countryside is less polluted than the capital. Então, o interior, né? Lá, o Mato Seco, é menos poluído do que a capital Teresina. Tá certo? O Mato Seco tem até a Pedra Santa, passou na televisão, viu? Passou no jornal da Clube, lá no Piauí de Riquezas, passou lá a Pedra Santa do Mato Seco. Eu vi até a Beatriz, a Maria Rita na televisão e a Rafaela, passaram lá na TV. Então, o que acontece aqui? Que o countryside, o interior, é menos poluído do que a capital. O que ele usou aqui para fazer inferioridade? Less polluted than. Então, o less ficou aqui, menos. Polluted não flexionou porque é longo. E o than, pronto. Matei a charada. Atentai bem para a regra do negrito, certo? Veja o que está em negrito, que é o que vai chamar sua atenção na hora de fazer o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. The countryside is not so as big as the capital. Então, o interior, o Mato Seco, não é tão grande como a capital, né? Eita, rapaz. Festeiro do Mato Seco, me lembrei do café com bolo lá, viu? Esse ano não tem, meu Deus. Vamos lá. The countryside is, not. Quando você pode usar outra estrutura, ó. Not so. Não é tão big quanto a capital. Então, o countryside não é tão grande quanto a capital. Ou a regrinha básica, né? The countryside is as big as the capital. Ok? Então, pode ser not so ou not as. Veja essa sequência, tá bom? Então, a gente viu aqui os comparativos, os adjetivos, os comparativos e o degrees de comparisons, né? O de comparação. É para igualdade, superioridade e inferioridade. Atentai bem para a regra, tá bom? Vamos voltar agora lá para o começo do livro na unidade 4, já que a gente viu o Grammar Help. Só que antes você vai fazer aqui a questão 3, né? Complete the sentence use the informations in parentheses. Carnivals in Bahia is. Carnaval em Rio de Janeiro. Então, equality. Tá pedindo para você aplicar a regra da igualdade. Mount Rushmore is. Mount Everest. Right inferiority. Aplicar a regra da inferioridade. A motorcycle is. A bicycle expensive superiority. A regra da superioridade. E lemons are orange, sweet inferiority. Então, a regra aqui da inferioridade. Então, aplique igual o que você viu aqui, tá bom? Na questão 3. Beleza? Dá 173. Vamos lá, para o começo do livro. Ok, my friends, let's go. 65. Look at the imagery and read this caption. They complete the chart with the missing information. Adjective order. Então, adjective usually go back here or now. This is a modern building in Abu Dhabi. Ok? Então, adjectives expresses opinion, que expressa opinião. A gente viu lá o quadro. Good, bad, beautiful, ugly. Go before adjective describe facts. Old, new, big, small. This is a beautiful circular building in Abu Dhabi. Certo? Então você vê aí os que expressam opinião, fatos, de acordo com a situação. When there are two or more adjectives. Quando nós temos dois ou mais adjetivos, we use the following order. Nós usamos essa ordem aqui, né? Então, opinion. Coloque aí um adjetivo que expressa opinião. Size, age, shape, color, origin, material, no. Então você vai completar a coluna que está faltando, certo? Tipo opinion, beautiful. Pronto. Aí você completa os outros três, ok? Questão 2. Organização correta gramaticalmente da frase. Inscribe the sentences. Pays attention to the adjective order.
Attractions in Sugarloaf. Mountain Tourist Rio de Janeiro is the. Então você vai fazer da seguinte ordem. Vou falar aqui para ver se você acompanha o raciocínio, ok? Se você acompanhar, você vai ter a ideia de montar a próxima, alright? Ok. Então vamos lá, ó. Sugarloaf Mountain is the main touristic attraction in Rio de Janeiro. Pronto. Aí você vai montar a B, a C e a D, certo? De acordo com o uso da regra dos adjetivos, certo? E aqui na 3, choose one build your city and your notebook. You write a sentences describing. Use some adjectives in the appropriate order. Then share it with a classmate. O que você vai fazer aí? Você vai fazer no seu caderno frases com comparativo, pode ser igualdade, superioridade, inferioridade, comparando a sua cidade com outras cidades, ok? Então faça frases, 2, 3, 4, 5 frases, até 5 se você conseguir, com pelo menos 3, uma de cada, igualdade, superioridade e inferioridade, tá bom? Comparando com outras cidades, ok? Então vamos lá para a página 66. Vamos lá. Read the following sentences from the dialogue in page 61, then answer 3 your false. China is more populous than India. The Pacific Ocean is bigger and deeper than the Atlantic Ocean. Aí você vai dizer, de acordo com as sentenças, quem é verdadeiro, quem é falso. Verdadeiro você coloca T, que são 2, e falso você coloca F, que são 3. Compare facts and characteristics of places. Describe different quality of two different environments. Describe two different actions. Indicating that something is superior or inferior than something you also in some aspect. Compare to environments that have equal characteristics. Então, nessa situação aí, você vai comparar com as duas frases que foi colocada e vai ver que só tem 2 alternativas que se relacionam verdadeiramente com as frases da China e do Oceano Pacífico e 3 são falsas. Aí você vai fazer a sua assertiva, tá bom? Na questão 5 você vai completar, ó. Comparatives. Most adjectives with words syllable add. O que a gente adiciona nos adjetivos com uma sílaba? R mais o than. Old, cold, older than, colder than. E aí você formula mais uma frase igual Roma is older than São Paulo. Roma é mais velho do que São Paulo. Você formula outra igual. One syllable end in. Então, nesse outro caso aí, você vai dizer que terminado em E, foi o que eu disse lá, acrescenta R mais o than. Aí, race nice. Aí você vai dar a transformação desses adjetivos aí. Race nice. Aí já tem uma frase lá. Some animals rarer than others. Você acrescenta mais uma. Ok? Beleza? Aí vem one syllable. Enjoy one vowel. War, more, one consoante, double consoante, add e or. Então o que você vai fazer aí? Em uma sílaba terminado em consoante vogal, o que você vai acrescentar? R mais o than, ok? Aí tem o exemplo, big hot than, hot than. Aí Belo Horizonte, ó, hot tem até lá naquela atividade do Grammar Help, né? Hot. Belo Horizonte is big than Ouro Preto. Aí você cria mais uma frase. Aí vem aqui a regra do Y, né? Two syllables in dry Y, change your to, ear and ear. Tira o Y e acrescenta ER mais o than. Easy rap. Aí easy, then, rap, then. Aí você cria mais uma frase. Ó. I think geography is easy than math. Cria mais uma. Aí long adjective e o irregular comparison, certo? A regra do adjetivo long, polluted, beautiful, more polluted than.
Aí você cria mais uma aí no espaço. Big cities, small polluted, then small towns. Cria mais uma frase também aí, com relação aos adjetivos longos. Aí vem os irregulares, good, bad e fair, better, worse e father. Aí já está toda criadas. Aí você não vai criar nenhuma, tá? Feito o exemplo aí com... Só observar que você tem que aprender a regra dos irregulares para transformar, né? Better, worse e farther, ok? Então essa é a situação. Próxima página. Vamos lá. Na questão 6 da página 67. Do you know the characteristic indicators? Complete the sentences about the using the comparative form or adjective given. Então, ó, Fred is, then Shanghai, brave. Atenção, adjetivo terminou em E. B. Shag is, Fred, funny. Atenção, adjetivo terminou em Y, depois da consoante, certo? Na letra A já tem o D, na letra B não tem o D. C. Velma is at Solve mais Towers. Daphne, good. Atenção, good e regular. Tem que saber a regra própria. Essa é a formação própria, não tem que saber a regra. A regra é dos regulares. Os irregulares têm que saber a forma própria. Letra D. Daphne is Velma, elegant. Aí é longo, certo? Aí o que você vai fazer na regra do D aí, da letra D, aplicar a regra do longo. E é Scooby-Doo is Shaggy, smart. Então, smart acrescenta só a regra do ER, tá bom? E o then, não esqueça do then. Onde já tem um then, que nem na letra A, não precisa repetir, mas se não, tem que colocar, tá bom? Então, vamos lá. It's Saturday, what do you want to do? 7. Questão 7. Read the sentences from the dialogues on page 61 and the comic strip below. Pay attention of the highlighted words that complete the chart. Ala and Kitty are just as fast as Susan and Steve. Então, Ala e Kitty, né, são tão justos, rápidos quanto Susan e Steve. Então, observe o quadro. What is Saturday? What do you to do? Anything but play organized sport. What to play can calf ball. Yeah. No sport is less organized than calving ball. New rule is if you are not told to the 30-yard basing wicket with the flag, you have to hop on foot. Então aí você vê o destaque para less organized. O que acontece aí? Degrees of comparison, né? Degrees de comparação. Inferioridade, porque o less aparece lá, ó. E o adjetivo organized longo e o than. Então, atentai bem para esta situação, tá? Aí vem os degrees of comparisons, que a gente já trabalhou, né? Você vai só completar. De igualdade. Home is beautiful. Aí quem é que você vai colocar? Tá faltando só mais, ó. Wes, adjetivo e mais. Home é tão bonita quanto Veneza, né? Então, de igualdade. De superioridade. More, long, adjective, than. Tóquio is, quem é que você vai colocar? More, modern, than. Mais moderno do que Lisboa. Short. Aí é para o longo, né? De superioridade longo. Para o superioridade curto. Is, body, Lisbon, is. Tóquio, small. Is, body, Lisbon é small, né? Então acrescento o ER e o than. Smaller than. E de inferioridade. Less mais adjetivo mais than. Not so ou as mais adjetivo e mais as. Então Curitiba is. Aí já tem o populo than. É só colocar o less. New York is, já tem o cute than, só colocar less. E aí já está feito. Yes, Curitiba is not so as crowded as New York. Ok? Muito bem. Para encerrar,
vamos para a próxima página, questão 8. Página 68. The students are making comparisons. Let's help them complete the sentences using the things in parentheses. Vamos ajudar aí a você fazer esta atividade da questão 8. Igualdade, difficult, adjetivo. Letra A. Teacher, this test isn't easy. O que você vai fazer? Vai acrescentar o as, mais o difficult, mais o as. Letra B. What a horrible sofa it's. This is old chair. Inferioridade, confortável. O que você vai fazer? Inferioridade. O less, o adjetivo e o than. Certo? Letra C. Look at the boy. He is his father. Igualdade, tall. Então, para igualdade, o as mais o adjetivo e mais o as. Pronto. Letra D. Let's buy this cell phone. It's then the smartphone. Inferior, expensive. É longo, né? E é de inferioridade. Então, less mais o adjetivo e mais o than. Ok? Atentai bem. Atentai bem. Atenção. Vamos lá. 9. Let's computer look at the pictures. It reads the information about speed and life expectancy of some animals. Check two wrong sentences according to the chart. Então, ó. Animal, life expectancy years, animal, speed. Então, turtle. Expectativa de vida. É de 100 anos. Rapaz, uma tartaruga vive. Queria ter a vida de uma tartaruga 100 anos. Alligator, 50. African Elephant, 35. Lion, 15. Domestic Cat, 12. Domestic Dog, 12. Giraffe, 10. E Mouse, 3. Um rato vive pouco demais. 3 anos. Agora, animal. Cheetah, lion, zebra, rabbit, domestic cat, squirrel, chicken e snail. Então, cheetah, 110 km por hora que ele percorre. Lion, 80 km por hora. Zebra, 64. Rabbit, 56. Domestic cat, 48. Squirrel, 19. Chicken, 14. E snail, 0,4. Ai, caramujo anda devagar demais. Aí você vai marcar apenas 2 alternativas corretas em relação à comparação desses animais. A domestic dog has a long life expectancy than a mouse. A lion is faster than a cheetah. A domestic cat has the same lifespan, period of life, of a domestic dog. A domestic cat isn't as fast as a lion. A zebra is slower than a rabbit. Então só tem 2 alternativas corretas aí em relação à comparação. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer uma atividade no caderno. Você vai pegar esse quadro aqui, certo? E vai fazer com frases comparando. Comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Aí você vai fazer que a tartaruga vive mais do que o jacaré. Que o leão vive mais do que o gato. Certo? A girafa vive menos do que o cachorro. E aí você vai usar igualdade, inferioridade e superioridade. Assim você faz também em relação à velocidade dos animais. Certo? Então você constrói frases, pelo menos 6 frases, 3 de cada situação, tá bom? E aí você faz no caderno, tá ok? Essas frases. Então vamos parar por aqui, na próxima aula a gente continua. E vamos se preparando para a provinha que já vem no dia 25, tá bom? Goodbye, my friends!